Os irmãos sabem que existem lugares onde você realiza um culto, 2 cultos, 3 cultos, 10 cultos, 20 cultos, e parece que ninguém crê. e parece que ninguém se decide. Quanto mais se distanciarmos o foco daquilo para o qual fomos chamados. Já foi dito aqui desde a primeira plenária do pastor Oziel, depois pastor Douglas Batista, depois pastor Francisco Assis, depois pastor Pedro Aldi, agora pastor Valberto. Todos bateram na mesma tecla da importância da missão, o que é missão e qual é o nosso legado, qual é o nosso foco, qual é a nossa prioridade. Muito boa essa escola bíblica de obreiros para tratar exatamente desse assunto. Mateus 9 é um dos textos que eu entendo ser dos mais apropriados. Todos os textos direcionados a missões ou que falam sobre missões são importantes, mas tem alguns deles que parece que falam mais alto. Parece que as letras ficam garrafais, ficam em caixa alta e em um número bem elevado. A fonte, pastor Cláudio, parece que a fonte sai do 11, do 12, vai para o 26, 28 ou 30. Essas palavras do Senhor Jesus. Mateus 9. E quem puder, leia comigo. E percorria Jesus, começa com 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, cidades e povoados. A palavra aldeia entra aqui porque no português antigo, né? Aliás, não é nem o antigo, português de Portugal. Povoado é aldeia, até hoje. Lá tudo que não é considerado uma cidade é chamado de aldeia. Português exclusivo de Portugal. E nós estamos lendo aqui na corrigida, na clássica Almeida, revista corrigida. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, isto é, povoados, ensinando nas sinagogas deles. Prioridade de Jesus, o ensino. Prioridade pública, não é? Prioridade do ministério público. Jesus tinha um ministério organizado em 2 dimensões. A dimensão privada, onde ele treinava os discípulos para treiná-los e prepará-los para a obra que se seguiria após a subida dele. E o ministério público. O que Jesus fazia no seu ministério público? Ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus ensinava, pregava e curava. Publicamente, esse era o ministério de Jesus: ensinar, pregar e curar. Quase todos os textos dos 4 evangelhos mostram que a prioridade era ensino, didascalia, didascalos, ou didascaleim, ensinando. Então, logo em seguida vem o querigma, o querigmai, a proclamação, e depois a restauração através da cura, restauração física. Então a missão de Jesus, a ação missionária de Jesus, estava organizada em 2 momentos muito significativos: a orientação pública e a orientação particular. Em público, para as massas, para as multidões, o trabalho de Jesus era ensinar, pregar e curar. E em particular, ele passava a maior parte do tempo treinando, dando aulas mesmo, pessoais, às vezes gastando tempo no individual, um por um, treinando os discípulos e preparando-os para a obra que realizariam logo depois da subida dele. Agora vem a visão de Jesus, olha a visão de Jesus no versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão. Aqui a gente tem a visão e a compaixão de Jesus no versículo 36. Vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Isto é, sem uma direção espiritual, sem uma direção religiosa, sem uma direção moral, sem praticamente um direcionamento que diz respeito à eternidade. Qualquer coisa que dizia respeito ao pós-morte, eles não tinham essa firmeza, não tinham esta segurança. Então Jesus os vê
como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37, agora é o desafio da missão. Olha o desafio da missão. Aqui está o grande problema, ainda hoje, a dificuldade da missão. E quem averigua, e quem detecta, quem analisa, quem dá o diagnóstico, é o próprio Senhor Jesus. Ele olha a sua missão, e aqui no versículo 35, voltando ao 35, só para dar um pequeno detalhe, os historiadores e geógrafos dizem que a Palestina, nos dias do Novo Testamento, nos dias de Jesus, tinha no mínimo 204 cidades e povoados. 204. E olha o que o texto diz. Jesus percorria todas, cidades e povoados, todas as cidades e aldeias. Então a visão de Jesus é macro, é total, é holística, vai além daquilo que os judeus ou os seus discípulos podiam ver no primeiro momento. Jesus via o todo, a sua necessidade era alcançar o todo. Então ele olha o tamanho da missão, a dificuldade da missão, e ele chama em particular os discípulos e diz-lhes: a seara é realmente grande. Aí qual é a dificuldade? Poucos são os ceifeiros. Não eram poucos os que se diziam discípulos de Jesus. Não eram poucos os que compunham as multidões que seguiam Jesus. Não eram poucos. Mas ele diz que eram poucos os ceifeiros. Eram poucos os trabalhadores. Irmãos, Jesus faz essa identificação e ainda hoje podemos dizer a mesma coisa. A seara continua grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores, aqueles que colhem, aqueles que ganham alma, aqueles que realmente se dedicam à evangelização, aqueles que se dedicam a missões, no sentido aqui que já foi explicado, tão bem explicado pelo pastor Francisco Assis na sua plenária, e agora de uma forma muito prática, explicado pelo pastor Valberto há poucos minutos. Então quando nós juntamos, mostrar o plano da salvação, batizar aquele que se decide, ensinar aquele que se decidiu e foi batizado, fazendo o discipulado, o conjunto de tudo isso se chama missões. Quando nós nos dedicamos ao âmbito local, nós costumamos dizer mais, identificar isso como evangelização. E quando nos dedicamos ao campo além fronteiras, ou campo transcultural, ou internacional, ou um pouco mais distante, de onde vivemos, de onde trabalhamos, aí é que a gente quer nominar missões. Mas na verdade a missão é uma. Tudo que diz respeito ao cumprimento do evangelho do reino está incluído em missões. A missão de Deus e a missão da igreja. Aquilo que os missiólogos chamam de missio Dei e missio Ecclesia. Enquanto a igreja realiza o seu trabalho, a igreja cumpre a sua missão de igreja dentro da missão de Deus. Agora o desafio. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. A seara é grande em extensão. A seara é grande em números. Já chegamos a 8 bilhões de habitantes na Terra. 8 bilhões. Alguns fizeram a proporção ou a previsão para os primeiros dias de novembro, e alguns, segundo outros, dizem que já alcançamos no mês de agosto. Então tem esse pequeno diferencial aí. O certo é que estamos saindo da casa dos 7 para os 8 bilhões. Então a seara é grande demograficamente. A seara é grande geograficamente. A seara é grande espiritualmente. Porque há uma batalha gigantesca sendo travada. Os irmãos sabem que existem lugares onde você realiza um culto, 2 cultos, 3 cultos, 10 cultos, 20 cultos, e parece que ninguém crê, e parece que ninguém se decide. Ontem um pastor falou comigo aqui, que há alguns lugares lá do campo dele, que ele já está completando quase a 20ª vez que vai lá e faz culto. Ele tem uma região ali
que ele diz que já dirigiu mais de 10 cultos. Ele vai de casa em casa. Uma hora ele bota crianças, uma hora ele bota adolescentes e jovens, outra hora ele coloca o grupo de obreiros, outra hora ele mesmo vai de casa em casa e fala e anuncia. Mas a guerra espiritual é tão forte, é tão travada, que às vezes ele diz que faz um trabalho enorme, gigantesco, e ora por 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Ou alguém se diz que faz a sua decisão a Cristo. Já há outros lugares que não é tão difícil alguém fazer a sua decisão a Cristo. A seara é grande em vários sentidos, em vários aspectos, mas Jesus deu a solução. A seara é realmente grande, os ceifeiros são poucos. Jesus disse que os ceifeiros são poucos, poucos em número. Gosto sempre de falar isso. Poucos que se dispõem, poucos que têm disponibilidade, poucos que têm coragem, poucos que querem deixar o conforto de sua casa, de seu lar, de sua cidade, para irem em lugares mais difíceis. Mas no versículo 38, Jesus deu a solução. E ele diz que a solução passa por um exercício espiritual chamado oração. Ele disse: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Que esta reflexão sirva para o nosso despertamento.